Você sabia que no Brasil existe uma cidade que foi literalmente engolida pelas águas e que o governo prefere que você esqueça? Um lugar onde ruas, casas, igrejas e cemitérios desapareceram sob uma enorme represa, apagando vidas e histórias que poucos ousam lembrar. Você já se perguntou qual é o preço real do progresso? Quais segredos estão escondidos no fundo dessas águas? E por que essa história é tão pouco conhecida? Prepare-se para descobrir a verdade sobre a cidade submersa do Brasil, um mistério que envolve política, cultura, ecologia e vidas humanas. Em meados do século XX, o avanço da industrialização no Brasil exigiu uma grande quantidade de energia. Para isso, várias usinas hidrelétricas foram construídas, transformando rios em lagos artificiais. Entre esses projetos, destaca-se a construção da usina hidrelétrica de Furnas, em Minas Gerais. Mas o que poucos sabem é que, para erguer essa barragem, foi necessário alagar uma cidade inteira e várias comunidades vizinhas. A antiga cidade de Furnas não resistiu às águas. Ruas inteiras, casas, escolas, igrejas e até os cemitérios foram submersos. Os moradores foram obrigados a deixar para trás tudo o que tinham, em nome de um futuro promissor para o país. Mas a que custo? O processo de remoção das famílias foi marcado por negligência e descaso. Muitos receberam indenizações injustas ou sequer foram avisados com antecedência suficiente. A perda da terra significou o fim de um modo de vida, tradições culturais e o desmantelamento de comunidades inteiras. Essas pessoas não apenas perderam suas casas, mas também o contato com suas raízes, seus antepassados e seu patrimônio imaterial. Será que o desenvolvimento justifica esse tipo de sacrifício? Por que as vozes dessas famílias foram silenciadas? E Furnas não é o único caso no Brasil. A represa de Sobradinho, na Bahia, também tem uma história sombria. Criada para garantir a segurança hídrica e energética do Nordeste, Sobradinho alagou uma imensa área, engolindo inúmeras vilas e milhares de hectares de terras férteis. As populações ribeirinhas foram removidas para locais distantes e desiguais, muitas vezes sem condições adequadas para recomeçar. A natureza também sofreu impactos profundos, com mudanças irreversíveis no ecossistema do Rio São Francisco. Por que essas histórias não são mais discutidas em nosso país? Por que a memória dessas comunidades permanece esquecida? No Rio de Janeiro, a antiga cidade de São João Marcos foi submersa na década de 1940 para a construção da usina hidrelétrica de Paraibuna. São João Marcos foi uma cidade próspera, centro econômico e cultural da região, fundada no século XVIII. Suas ruas testemunharam séculos de história, mas hoje suas ruínas descansam silenciosas sob as águas. Apenas quando os níveis do reservatório baixam, é possível vislumbrar os contornos da antiga cidade como se os fantasmas do passado reaparecessem para lembrar o que foi perdido. Por que esse patrimônio histórico foi sacrificado? Quem se lembra hoje de São João Marcos? Você já imaginou as manifestações culturais que se perderam com essas cidades? Festas tradicionais, saberes locais, modos de vida únicos que desapareceram junto com as construções físicas. A cultura dessas comunidades, muitas vezes transmitida oralmente, foi silenciada pelo avanço das águas. Alguns grupos tentam manter viva essa memória por meio de pesquisas, relatos e preservação das histórias, mas o esquecimento ainda domina. Será que é possível resgatar e valorizar o que foi submerso? E quando as águas baixam? Em períodos de seca, as ruínas emergem como verdadeiros portais para o passado, atraindo curiosos, turistas e pesquisadores. Igrejas, casas e cemitérios reaparecem, despertando emoções e questionamentos. Que segredos esses lugares guardam? Que mistérios estão enterrados sob a superfície? Essas imagens são poderosas lembranças do preço pago pelo desenvolvimento. Além do impacto social e cultural,
As cidades submersas representam um importante campo para descobertas arqueológicas e ambientais. Mergulhadores encontraram artefatos e vestígios que revelam ocupações humanas muito antigas, incluindo sítios indígenas pouco conhecidos. A fauna e flora locais foram transformadas, criando novos ecossistemas aquáticos, mas também provocando desequilíbrios ambientais que persistem até hoje. Você sabia que existem registros de estruturas coloniais afundadas intactas em áreas alagadas por hidrelétricas no Brasil, incluindo capelas barrocas com imagens sacras ainda preservadas? Em certos pontos do reservatório de Três Marias, mergulhadores relataram a existência de paredes inteiras de igrejas coloniais cobertas por limo, mas ainda de pé, com altares esculpidos, cruzes de ferro fundido e vitrais presos entre raízes aquáticas. Essas descobertas, no entanto, não foram oficialmente catalogadas nem protegidas por órgãos de preservação. A explicação? Elas se localizam em áreas de acesso restrito da represa, e as autoridades alegam falta de recursos para realizar estudos arqueológicos subaquáticos. Será que o Brasil está deixando seu próprio passado afundar em silêncio? O que podemos aprender com esses fenômenos? Como preservar esse patrimônio natural e histórico? Além das cidades mais conhecidas que desapareceram sob as águas, existe um número considerável de vilarejos rurais menores e quilombos históricos que foram engolidos sem nenhum registro oficial. Muitas dessas pequenas comunidades nem sequer tiveram seus nomes preservados em mapas ou documentos. A ausência de reconhecimento não significa que sua história seja menos valiosa. Pelo contrário, foram essas comunidades esquecidas que carregaram tradições centenárias, danças, línguas e memórias que desapareceram sem deixar vestígios. Quantas culturas invisíveis afundaram junto com suas casas? Um dos casos mais chocantes envolve a comunidade de Remanso Velho, na Bahia. Submersa pela barragem de Sobradinho, foi uma das mais atingidas pela inundação. O detalhe mais perturbador? Ainda hoje, durante períodos de seca, ossos humanos vêm à tona, já que os cemitérios foram inundados sem a remoção dos corpos. Os próprios moradores locais denunciam o abandono e a falta de respeito por seus ancestrais. É como se a água tivesse coberto não apenas a cidade, mas qualquer senso de responsabilidade histórica. Estamos condenados a repetir esse erro. Outra curiosidade pouco conhecida: em algumas dessas regiões submersas, pescadores relatam fenômenos estranhos. Sons misteriosos que vêm das profundezas, ruídos como sinos de igreja ou vozes abafadas nas primeiras horas da manhã. Alguns atribuem isso às formas das antigas construções submersas que, através da acústica natural, ecoam sons feitos por peixes ou movimentos da água. Outros acreditam que são ecos espirituais das vidas perdidas no fundo desses lagos. Lenda ou realidade, essas histórias persistem e ajudam a manter vivo o ar de mistério que envolve essas cidades esquecidas. Infelizmente, a falta de políticas públicas efetivas para a preservação desses locais e das memórias associadas é uma realidade preocupante. O turismo nesses lugares é explorado comercialmente, sem respeito pela história e pelos antigos moradores. Documentários e pesquisas independentes tentam preencher essa lacuna, mas ainda enfrentam resistência e pouca divulgação. Até quando esse silêncio vai durar? A história da cidade submersa do Brasil é um convite à reflexão sobre o custo do progresso e a importância de valorizar nosso patrimônio cultural e ambiental. Ela nos lembra que o desenvolvimento não pode ser construído sobre o esquecimento e a exclusão. Quantas outras histórias enterradas o Brasil ainda esconde? Quantos segredos permanecem nas profundezas dos nossos lagos e rios? Se você é apaixonado por mistérios, curiosidades e fatos pouco conhecidos, inscreva-se agora no nosso canal. Ative o sininho para não perder nenhuma descoberta. Deixe seu like para fortalecer nosso trabalho e compartilhe este vídeo com quem ama histórias incríveis. Conte nos comentários se você já conhecia alguma dessas cidades submersas.
ou se tem outra história misteriosa para revelar. Venha desvendar conosco os mistérios do Brasil oculto.